Este regime tem um nome, regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. Eu pergunto porquê que a opinião do cidadão português incomoda tanto a Polícia Federal. Mas atenção, que eu já assisti lá em Portugal à entrada de ditadores sanguinários neste país, como Maduro, e não foram sujeitos a nenhuma entrevista. Não lhes perguntaram porquê que atorcidam o seu povo lá no seu país. Então, fica aqui apenas essa sugestão para que o senhor discorra mais sobre se o senhor acredita que houve interferência nas eleições em 2022. Questionaram porquê que as urnas não são confiáveis. Bom. E não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário. E como não convence, qual a alternativa deles? Vamos censurar. Vamos regulamentar as redes sociais. Em função de tudo que nós vimos aqui, eu não tenho mais a menor dúvida de que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022. Pessoal, o vídeo de hoje tá imperdível. Isso porque o jornalista europeu e português que esteve preso em Guarulhos quando veio ao Brasil apenas para fazer algumas coberturas jornalísticas. Pois é, se vocês não estão sabendo, teve um europeu, porém jornalista e que é de direita e que faz muitas menções ao Brasil e a situação que o Brasil vive atualmente, ele foi barrado em dia 25 de fevereiro deste ano no aeroporto de Guarulhos por algumas horas. Teve o seu passaporte retido naquele momento justamente porque estavam monitorando ele fora do Brasil pela opinião dele. E isso deu, assim, um alvoroço gigantesco. Inclusive, o diretor e delegado Rodrigo Melo Teixeira, da Polícia Federal Administrativa, que estava por dentro, a par deste caso, ele esteve em uma dessas reuniões no Senado, dessas comissões, para investigar ou avaliar sobre tudo que tinha sido feito naquele momento com o jornalista, porque não era um procedimento padrão, inclusive deu vários rolos quanto a isso, justamente que por ele ter uma opinião de direita, ele haveria sido barrado porque estava sendo monitorado. É uma confusão, gente. Vocês têm que ficar sabendo agora porque o jornalista Sérgio Tavares, ele foi ouvido, a versão dele foi dada agora neste momento, inclusive com posicionamentos fortíssimos. E olha, gente, ele teve coragem para realmente colocar todos os pingos nos is. Então é muito importante que desde já vocês compartilhem muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque é muito importante, gente. É como eles vão falar no vídeo para vocês. A velha imprensa, essa velha imprensa não quer nem saber. Se eles tirarem alguma coisa da fala dele aqui, vai ser para sensacionalizar ou para distorcer. A gente conhece essa mídia esquerdista, a gente sabe como é. Então, compartilha muito. É muito importante que você também esteja inscrito com o sininho ativado. Eu conto contigo e vamos ver tudo que ele vai falar das partes que eu tirei aqui para vocês que eu considero que foram muito importantes. Mas o mais inacreditável é que nesse interrogatório perguntaram tudo menos as questões habituais que deviam ser perguntadas numa imigração. Em nenhuma altura, e retenham esta informação, em nenhuma altura me perguntaram nada sobre o visto de trabalho. Nada. A palavra visto não consta sequer do relatório do delegado. E essa foi a justificação que a Polícia Federal deu no próprio dia, num comunicado feito à pressa a dizer que não. O Sérgio foi levado para a delegacia por um procedimento padrão para conferir se ele tinha visto. Mentira, nem sequer mencionaram a palavra visto. E eu tenho a prova desse interrogatório, tornei-a pública, dei até aos senadores, está público, não encontram lá, podem procurar em todo o relatório, não está lá a palavra visto. E, portanto, não foi um procedimento padrão, como o delegado disse aqui neste lugar, foi um procedimento padrão para ver se eu tinha visto. Não foi, porque na chegada lá, como eu disse, éramos centenas e eu fui o único que fui sujeito a isto. E atenção que o delegado aqui, quando aqui esteve o delegado da polícia, eu assisti a essa declaração que ele esteve aqui, ele admitiu que afinal eu já estava a ser monitorizado desde Portugal e que afinal não tinha nada a ver com o visto. Foi admitido aqui, portanto foi admitido aqui em pleno Senado que o comunicado da Polícia Federal no dia 25 de fevereiro foi falso, assente num falso pressuposto. E, portanto, eu quero aqui perguntar como é que é possível uma instituição tão valorosa, com tanta gente de bem que eu conheço, muitos polícias federais maravilhosos, como é que uma instituição publica um comunicado falso no dia 25 de fevereiro? Mas atenção,
que eu já assisti lá em Portugal à entrada de ditadores sanguinários neste país, como Maduro, e não foram sujeitos a nenhuma entrevista. Não lhes perguntaram porque é que atrocidam o seu povo lá no seu país. Mas o repórter independente Sérgio Tavares é-lhe perguntado coisas sobre o 8 de janeiro, sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes. Não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender. Eu pergunto porque é que a opinião de um cidadão português incomoda tanto a Polícia Federal. Eu sou um simples repórter independente. Porquê é que os incomodou assim tanto? E porquê que quem mandou fazer o interrogatório veio de Brasília? Porque, pasmem-se, e o meu advogado está aqui, e ele foi testemunha, o delegado, quando eu cheguei lá, ele disse-me, olha, eu não sei porque é que você está aqui. Eu nem sei o que é que lhe tenho que lhe perguntar. Está aqui a minha testemunha. Ele disse-me, eu estou à espera de um telefonema de Brasília onde me vão dizer as perguntas que lhe têm que ser feitas. Ou seja, nada a ver com o visto. E bem ali à frente, por mais incrível que pareça, o delegado atende o telefone à minha frente, à frente do meu advogado, e escreve as perguntas e até as soletra em voz alta. 8 de janeiro, de Flávio Dino, urnas eletrónicas. E eu estava a assistir aquilo de forma surreal. Que é isto? Um delegado que nem sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Em que país é que eu vim parar? Eu não estava a acreditar. E repito, em jejum, mal dormido, há 4 horas, tratado como um criminoso naquela sala onde se tiram as fotografias de lado e de frente onde estão os criminosos. Acabado de chegar a um país como o Brasil. Está aqui a prova. Podem ler, eu poderei passar este documento, não encontram aqui a palavra visto. Então, as questões foram: Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal, eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser. Perguntaram-me o 8 de janeiro. A sério. Depois perguntaram porquê que o Brasil, porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal, foi a segunda pergunta. Terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Isto são perguntas sobre um visto. Flávio Moraes e Alexandre. O que eu penso de Alexandre de Moraes? O que eu quiser. Eu sou um cidadão livre. Eu penso o que eu quiser. Eu penso ao Flávio Dino o que bem me apetecer. Da mesma maneira que eu penso do meu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que bem me apetecer. Eu sou um cidadão livre. A Polícia Federal não tem nada a ver com o que eu penso sobre eles. Nada a ver. Questionaram-me porque é que as urnas não são confiáveis. Bom, porque é que a minha opinião de um português interessa sobre as urnas do Brasil? Também não entendo. Pessoal, a partir de agora, posicionamento muito forte no que diz respeito aos equipamentos que vocês muito bem conhecem. A questão é que, inclusive, é muito difícil a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque vocês sabem muito bem sobre esses monitoramentos em redes sociais. Mas eu estou trazendo um vídeo que é da Câmara, da TV Senado, no caso. Então, assim, não censurem o meu canal aqui. Eu estou, na verdade, trazendo informação, e a informação que vem lá do TV Senado com as palavras de um jornalista português e que se sente no direito, assim como todo brasileiro deveria se sentir, de poder expressar a sua opinião. Mas uma coisa que eu sei é que eles deviam ser os primeiros a saber que as urnas eletrónicas são hackeáveis, comprovadamente hackeáveis, como a Globo noticiou em 2019 numa convenção de hackers em Las Vegas, onde em poucos minutos os hackers entraram nas urnas no mesmo modelo brasileiro. Precisavam de que se fosse eu a explicar-lhes isso, um português, eles não sabem isso. Eles não sabem que as urnas eletrónicas só são usadas em países de terceiro mundo. Em Portugal, na Europa, não há nenhum país que use urnas eletrónicas. Nós usamos papel. Porque o papel pode ser conferido. O papel, a pessoa sabe no que é que está a votar. Porquê que me perguntam a mim sobre urnas? O que é que a minha opinião sobre urnas tem a ver? Só se tem algo a esconder. É a única coisa que eu tenho a dizer. E depois perguntam-me também sobre imensas outras questões aqui da atualidade política que eu nunca irei entender. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição
a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão, mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso, porque como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu, eu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros da direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas da direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião. Pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu, fui tratado como criminoso. Portanto, eu quero aqui dizer, e esta é a mensagem principal, que como esses, muitos milhares estão a ser tratados como criminosos, em Portugal, no meu país, estão lá imensos jornalistas brasileiros escondidos de forma clandestina, com medo que lhes congelem as contas, com medo que tirem os passaportes, que persigam a sua família, que os matem, que lhes façam tudo e mais alguma coisa. Isto não é normal. Isto não é normal. Ter no meu país brasileiros jornalistas fugidos com medo não é normal. E eu sou a prova disso. Portanto, o que eu quero dizer é que eu sou livre para pensar o que eu quiser. E neste momento, eu já me apresento no Brasil não só como repórter que vem mostrar à Europa o que as televisões escondem, mas como prova viva, eu sou uma prova viva de perseguição política pela sua opinião. E, portanto, eu tenho o direito de dizer aquilo que eu bem quiser, porque, volto a repetir, sou um ser humano livre. E afirmo, aqui no Brasil está um regime que é uma ditadura e é um regime cobarde, porque quem censura os outros é cobarde. Não queriam que eu viesse mostrar a ditadura, dar voz a quem está a ser alvo da perseguição, da censura. Não queriam que eu mostrasse a vergonha a que se chegou em 2024 a este país. Eu peço desculpa, meus irmãos brasileiros, por estar a dizer palavras tão fortes, mas não encontro outros adjetivos. Eu peço desculpa, eu amo este país porque tenho aqui já uma família que me tem recebido como um herói, como um irmão. Amo muito, muito este país, mas não tenho outra palavra que não seja vergonha. Este país está a bater no fundo, está em um desespero, não vão conseguir esconder, e até em Portugal já sabemos que o 8 de janeiro foi orquestrado por eles próprios, que deram água aos próprios infiltrados, abriram as portas e abriram caminho para uma das maiores ciladas e vergonhas da história. Eles agora sabem que estão a ser expostos. Eles sabem o que fizeram nesse dia e por saberem o que fizeram nesse dia, que fizeram questão de me interrogar sobre o 8 de janeiro. Está aqui. 8 de janeiro. Porque eles sabem a mentira que foi esse 8 de janeiro. E por isso estão a condenar pessoas inocentes a 17 anos de prisão, pessoas que nem sequer entraram dentro dos edifícios, que estavam em frente aos quartéis, só para servirem de exemplo para atemorizarem os outros. Eles têm também sangue nas mãos de patriotas, por causa dessa cilada, dessa mentira, morreram, como o Clériston. Tantos inocentes, eles têm muito sangue nas mãos. Este é um regime onde os seus intervenientes, lá, no judiciário, orgulham-se de dizer que derrotaram o bolsonarismo. O que é isto? Um país onde ministros dizem que derrotam uma vertente política. Não se admite. Eles perseguiram e perseguem o homem mais amado do Brasil, afastaram ilegitimamente Bolsonaro da política porque sabem que ele tem o povo do lado dele. E atenção, a Bolsonaro nunca ninguém poderá chamar de ladrão. Nunca. Isso podem ter certeza. E para terminar, este regime tem um nome. Regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. É um regime onde eles assumem que missão dada é missão cumprida. E é um regime genocida porque em pleno 2024 o regime de Moraes obriga bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid, quando o mundo inteiro já sabe que estão a morrer milhões de pessoas com efeitos adversos comprovados na bula e no site de farmacêuticas como a Pfizer. Um regime que castiga os pais que quiserem proteger os seus filhos desse veneno. Um regime corrompido pelos piores seres à face da Terra que financiam a censura, a perseguição política e os ataques às liberdades. Por exemplo, Jorge Soros, ele gasta milhares a financiar ONGs que promovem a censura, promovem a perseguição e promovem as agendas nefastas que estão a ser levadas neste país. É um regime que vê arder e desmatar a Amazónia como nunca, mas que já não paga aos artistas para chorarem lágrimas de crocodilo agora para a Amazónia. Agora já não interessa as lágrimas a cair. É um regime onde os senhores de preto assumem que antes de existirem as redes sociais, eles eram felizes e não sabiam. Não sabiam porquê? Porque nessa altura o povo não tinha voz, eles eram felizes porque não eram expostos. E termino dizendo que é um regime que faz aberturas ilegais de inquéritos, não dá acesso aos próprios advogados a esses inquéritos, promove prisões sem crime no Código Penal e sem julgamento. E por último, o que me aconteceu a mim foi uma transgressão do artigo 5 da própria Constituição do Brasil, que garante o direito ao livre pensamento e opinião.
E não vou perdoar e vou até às últimas consequências processar a Polícia Federal, porque foi dito aqui que eu apoio atos golpistas. Nunca encontrarão essa prova. Ninguém apoia atos golpistas e para já não houve golpe nenhum. Houve sim a maior farsa e fraude, a maior cilada que o povo brasileiro já sofreu. Muito obrigado. Agora vai vir ele, pessoal, o senador Flávio Bolsonaro, que para minha surpresa e pela primeira vez eu vi um posicionamento dele muito duro e muito forte contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, ele vai subir o tom e isso vai repercutir, com certeza vai dar muito o que falar. E nós aqui no Senado, eu quero reafirmar isso aqui, que já falei numa outra oportunidade, mas faço questão de repetir. Senhor Sérgio, os 81 senadores sabem que existem fundamentos e razões para fazer impeachment de ministro do Supremo. Todos sabem que existem fundamentos e motivos para fazer impeachment de ministro do Supremo. E enquanto o próprio Supremo não se autocontrolar, essa instabilidade política no Brasil não vai acabar. E num futuro muito próximo, caso isso não aconteça, é inevitável que haja impeachment de ministro. O próprio Alexandre de Moraes está trazendo esse tema para a mesa de bar da população brasileira. Lá em 2026, senador Petecão, quando nós estivermos em campanha presidencial, o assunto vai acabar deixando de ser insegurança, problema em hospitais, problema em transporte público, para ser impeachment de ministro do Supremo. Vai precisar chegar nesse ponto para que eles próprios se autocontrolem, façam uma autorreflexão com humildade. Eu fico pensando assim, será que eles não têm um amigo, um parente, alguém próximo para chegar a dar um toque, ó, já deu, foi longe demais. E o seu caso aqui, quando estava fazendo a imigração de Portugal para o Brasil, é mais um exemplo das atrocidades e como uma parte da Polícia Federal ficou aparelhada. Trabalha para atender à vontade de um ministro do Supremo. E o que esse Twitter Files nos revelou é só comprovação do que a gente já sabia. Mas agora comprova, senador Petecão. Porque está mais do que provado que o Alexandre de Moraes, já durante a campanha, enquanto presidente do TSE, ele contratou pessoas para monitorarem qualquer palavra em rede social para que provocasse o ministro Alexandre de Moraes para sozinho tomar as medidas de censura, de perseguição, de bloqueio de contas, de suspensão de financiamento às pessoas que ganhavam o pão por intermédio da rede social, do Twitter, do YouTube, do Instagram, seja lá o que for. Isso não tem amparo em lugar nenhum, em nenhuma Constituição que esse Brasil já teve. Nem no regime militar, senador Mourão, acontecia atrocidades como essas. Só para o senhor ter uma ideia, a Rede Globo de televisão foi fundada em 1964, em pleno regime militar. Óbvio que havia um contexto de Guerra Fria no mundo, o Brasil tinha se alinhado a um lado e medidas foram tomadas com base naquela realidade daquele momento. Só que hoje, em tese, em situação de normalidade, muito pior acontece. Um ministro ignora o Ministério Público, toma decisões sem ouvir aquele que é o titular da ação penal no Brasil. O ministro escolhe quem são os policiais federais que vão investigar alguém, escolhe quem vai ser investigado. E muitas vezes, em tese, quando o próprio ministro é uma suposta vítima dessas agressões. E toma a decisão sozinho. E fica por isso mesmo. Hoje, nós podemos garantir que não há equilíbrio e harmonia entre os poderes. Não há. Negar isso é negar o óbvio. E não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário. E como não convence, qual a alternativa deles? Vamos censurar. Vamos regulamentar as redes sociais para eles voltarem a ter o quê? O monopólio da informação, para tentar manipular o povo. Só que isso é impossível. Hoje em dia isso é impossível. Porque o brasileiro é feliz com rede social, é feliz com internet. Foi por intermédio da internet que surgiu o presidente Bolsonaro contra a vontade do poder constituído aqui na cúpula em Brasília. Então, como eles não conseguem convencer mais ninguém, não conseguem manipular mais ninguém, querem manipular o instrumento. Quando hoje na própria legislação já existem todos os mecanismos possíveis para se evitar uma injúria, uma calúnia na internet. Está na pauta de amanhã, senadores. Quem é da Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem que debater isso. Um projeto do senador Renan Calheiros, querendo criar o tipo penal de violência política. E o que é violência política? Depende. Depende de quem vai julgar. Depende de quem o julgador vai escolher para investigar essa pessoa. Está completamente deturpada a democracia no Brasil. E eu fico muito honrado e grato ao senhor Sérgio, porque um cidadão português que vem aqui, conhece a realidade brasileira, tem a coragem de denunciar como o senhor está denunciando, tem um patriotismo maior do que muita gente
que nasceu aqui nessa terra maravilhosa. Infelizmente. E nós temos que, eu pelo menos, me espelho muito no presidente Bolsonaro, pela coragem dele, pela forma como ele coloca a sua própria vida em risco para defender aquilo que ele acredita, que é o que o senhor faz, seu Sérgio. Coloca a sua própria vida, a sua própria liberdade em risco para defender aquilo que você acredita, que o senhor acredita. Quem dera muitos jornalistas se inspirassem no jornalista Sérgio Tavares aqui no Brasil. Porque o tempo inteiro constrói narrativas contra alguém que eles não gostam. Pode não gostar do Bolsonaro, do Girão, do Flávio, de todo mundo. Mas voltem a fazer jornalismo. Voltem a ser imparciais. Publiquem os fatos, não as narrativas. Não as opiniões têm um espaço reservado no jornal para que elas sejam dadas. Agora, manipular a informação... E a população, não adianta, já aprendeu. Eu acho que o presidente Bolsonaro deixou vários legados. Um deles foi esse, de despertar o senso crítico na população. Ela própria, a própria população, o próprio internauta é quem faz o controle de qualidade de uma reportagem. Ele próprio é que dá o selo, se é fake news ou se não é, de uma matéria do jornal tradicional hoje. Porque com um clique, com um enter no Google, ele consegue ter acesso a várias fontes de informação e formar o seu juízo de valor. E assim tem que ser. Não querendo impor uma censura, calar quem pensa diferente. Eu ia fazer a pergunta para o senhor já respondeu, mas se o senhor quiser discorrer um pouco mais sobre o assunto, em função de tudo que nós vimos aqui, eu não tenho mais a menor dúvida de que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022. Interferiu pessoalmente, diretamente. Em função de várias evidências, desde antes da eleição, durante as eleições, após as eleições, até o dia de hoje. Onde é que isso vai parar? Se ele quer ser presidente do Brasil, renuncia ao cargo, se candidata, faz um teste nas urnas, Alexandre, para ver qual seria a sua votação. E no seu plano nas suas propostas de um possível governo seu, seja verdadeiro. Fale lá que você vai censurar a rede social, vai perseguir o opositor político, é o que está acontecendo. Ninguém aguenta mais. Então, assim como o senhor desabafou aqui, Sérgio, aqui é um desabafo também. Um desabafo em homenagem ao Supremo Tribunal Federal. Em homenagem à nossa Constituição. A harmonia entre os poderes. Isso tem que acabar. Isso só vai acabar quando o Supremo se autocontrolar, botar um fim nesses inquéritos absurdos, inconstitucionais e ilegais, que o próprio Supremo deu suporte para que o Alexandre de Moraes fizesse ao longo do tempo. Está na hora de parar. Está na hora de parar pelo bem do nosso Brasil. Então, fica aqui apenas essa sugestão para que o senhor discorra mais sobre se o senhor acredita que houve interferência nas eleições em 2022. Pessoal, agora eu quero saber de vocês. Eu sei, todos vocês ficaram curiosos para saber o que o Sérgio Tavares vai falar agora sobre as eleições de 2022, mas eu confesso que eu tenho até medo de trazer esse vídeo. Mas se vocês quiserem muito, comentem aqui embaixo que no meu próximo vídeo eu vou trazer o posicionamento do Sérgio Tavares sobre tudo o que ele falou referente às eleições. Olha, é duro, gente. Eu tenho até receio de trazer esse vídeo, eu confesso pra vocês isso. Mas, se vocês comentarem muito aqui, eu vou ter que trazer, gente. É a opinião de vocês, vocês querem muito. Fico contando, então, com o apoio de vocês e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam sobre tudo isso. É até difícil a gente gerar aqui uma opinião sobre o assunto, mas é, no mínimo, muito suspeito tudo isso que está sendo feito com o pessoal da direita. Bom, vou ficando por aqui então, gente. Até o nosso próximo vídeo aqui no Debate em Foco.